Fala pessoal, aqui Kenny Maciel novamente para dar continuidade aqui com a instalação do cluster SQL Server 2019. Bom, como nós vimos nas últimas duas videoaulas, nós instalamos e configuramos os sistemas operacionais. Na segunda videoaula nós configuramos o iSCSI, né, que é a nossa storage, e também já configuramos o Windows Server Failover Cluster. Nesse exato momento, então, nosso ambiente já está pronto para receber as instalações das nossas instâncias do SQL Server. É, Bom, então vamos iniciar a rotina de instalação dessas instâncias. Primeiramente no servidor SVW SQL 01. E para isso eu vou mapear no servidor a minha mídia de instalação. No meu caso, eu vou usar uma mídia de instalação no formato ISO. Eu tenho algumas videoaulas já publicadas no canal, onde eu mostro como faz a instalação e download do SQL Server 2019 no formato standalone, né? Instalação em um único servidor, né? Aqui nós estamos fazendo a instalação em cluster. Vamos então mapear aqui a unidade que está nossa mídia de instalação do SQL Server 2019. SQL Server, ISOs. Vamos clicar em OK. Bom, pessoal, se até esse momento aqui vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo. Vamos aproveitar então e já mapear a mídia de instalação do SQL Server também para o servidor 2. Vamos clicar em OK. Bom, pessoal, vamos voltar aqui rapidamente no nosso ambiente. Então, o que acontece? Então, agora nós vamos estar instalando a instância CL SQL 01-ST02 com o IP 192.168.0.10. Na próxima videoaula, nós vamos instalar a instância 2, ou seja, nosso ambiente em cluster SQL Server 2019 terá dois nós do SQL. Então vamos voltar aqui para o SVW SQL 01. Vamos aqui iniciar a nossa mídia de instalação. Bom, pessoal, aqui então está o nosso setup de instalação do SQL Server 2019. Bom, aqui tem algumas opções. Eu já fiz vídeo aula onde eu fiz a instalação de várias versões do SQL Server em standalone, que é essa primeira opção aqui. Mas como o foco aqui é a instalação em cluster, nós vamos utilizar uma outra opção, que é New SQL Server Failover Cluster Installation. Eu já tinha falado também em outras videoaulas que a Microsoft separou, né, tirou dessa mídia de instalação algumas ferramentas, né? Dentre elas aqui o Management Studio, né, que nós não instalamos mais nessa própria mídia. Posteriormente tem que fazer o download separadamente e instalar essa ferramenta de gerenciamento do mecanismo do banco de dados, né? Bom, então vamos aqui clicar em New SQL Server Failover Cluster. Essa tela aqui já de baixo nós já podemos fechar. Vamos aguardar a rotina iniciar. Bom, abriu aqui, pessoal. Bom, pessoal, antes de iniciar aqui então a instalação, o SQL Server Failover Cluster é um recurso de alta disponibilidade. Ele garante que a instância do SQL Server vai ficar online
Caso um dos servidores que fazem parte do cluster, pode ser dois ou mais, continue acessível. Se o meu servidor 2 tem uma instância SQL Server executando ali e falhar, esse servidor queimar, ficar offline, automaticamente a instância fica funcionando no servidor 1. Ele garante essa disponibilidade do serviço, porém não garante a disponibilidade das bases de dados, ok? Por exemplo, se o meu servidor 2 tem uma instância executando nele e ele queimar, desligar, ele vai ficar offline. Consequentemente, por um curto período de tempo, a instância vai ficar offline também. O que acontece? Se nesse momento, entre o momento em que meu servidor desligue e a instância fica offline, se nesse momento eu tiver algum problema de disco e as minhas bases de dados forem corrompidas, no momento em que a instância virar para o outro servidor, a base de dados vai subir ali com algum status que ela não conseguiu ficar offline. Se corrompeu a sua base de dados ou os arquivos de dados, você não vai conseguir recuperar ela. Você só vai conseguir recuperar, claro, se tiver algum jeito ali de você fazer alguma coisa, intervir manualmente para recuperar, legal. Mas se precisar, se não conseguir recuperar nesse caso aí, você vai precisar de um backup, né? Você vai precisar de fazer um restore. O que vai garantir a minha base online sempre é o meu ambiente de recovery model, né? Aliás, disaster recovery. Eu preciso ter uma forma dessas bases ficarem disponíveis mesmo essa base se corrompendo. Por exemplo, eu posso utilizar aí um mecanismo de database mirror que vai garantir eu vou ter essa mesma base sendo replicada em outro servidor para caso quando uma base online ficar indisponível, corromper por algum motivo, a minha base lá do outro lado vai estar disponível ainda. Nesse caso aqui, o cluster não proporciona esse tipo de ambiente, né? Só vai proporcionar a alta disponibilidade. Se eu quero ter esse meu outro ambiente de disaster recovery, eu preciso também configurar à parte o meu mecanismo de database mirror. A partir do SQL Server 2012 também, a Microsoft trouxe aí para gente o Always On, né? O Always On nada mais é que uma integração do cluster, que é alta disponibilidade, e database mirror, que é o ambiente de recovery, de disaster recovery, né? Então aí, a gente vai estar falando disso também mais tarde, sobre a configuração do Always On, que é uma proposta aí bastante interessante para você adotar na empresa. Bom, dito isso então, vamos avançar. Vamos aceitar. Ele vai mostrar se tinha alguma coisa que impedia a continuidade da instalação. Não tem, então vamos avançar. Está falando aqui que não conseguiu se comunicar com a internet para fazer atualizações, mas não tem problema. Vamos ver. Bom, ele deu apenas um alerta aqui que teve problema lá na validação do cluster, mas aquela validação era problema de atualização, que nós não atualizamos o nosso Windows Server, e a configuração da placa de rede com o gateway, né? Como nós não temos o gateway, ele deu um alerta lá, mas não, nada impede, né, de nós prosseguirmos. Vamos avançar. Bom, pessoal, aqui está as nossas features, né, que a SQL Server 2019 traz. Bom, eu já tenho uma videoaula específica sobre a instalação do SQL Server 2019, onde eu detalho aqui cada
cada feature que o SQL Server traz para a gente. Bom, a princípio eu vou selecionar todas aqui, mas eu não vou instalar o R, porque o R vai precisar de uns arquivos específicos. Eu não vou instalar Python e nem vou instalar o Java. Bom, as demais aqui eu posso instalar. Bom, instância feature, né? Quer dizer que todas as instâncias que eu vir a instalar aqui, ele vai instalar esse conjunto de recursos para cada instância. Quando eu for instalar a segunda instância que nós vamos fazer aqui, o segundo nó, né? Essas instâncias do Shared Features não vai mais precisar porque já vai instalar. Eu posso instalar apenas uma vez em cada servidor. Por isso que é Shared Features, recursos compartilhados com todas as instâncias. Vamos verificar aqui, tudo certo, vamos avançar. Show Details. Bom, pessoal, aqui é onde nós vamos fazer a configuração da instância. Vamos voltar aqui rapidamente. Lembra que eu disse que a nossa instância vai se chamar CL-SQL01-ST01? Pois bem, vamos vir aqui em Server, SQL Server Network Name e vamos colocar CL-SQL01-ST01 também. Bom, name e distância nós não precisamos mexer. Instância ID também não. Bom, mas caso você queira que na sua instância tenha aqui um barra, por exemplo, ST01 também, quando você for conectar pelo Management Studio, basta você vir aqui e adicionar ST01, que aí para conectar no seu Management Studio você vai ter que colocar o nome completo. CLSQL01-ST01/ST01. Como eu só vou querer conectar como CLSQL01-ST01, eu vou deixar default instance e vou avançar. Bom, aqui nós vamos selecionar a instância onde nós vamos fazer a instalação, né, atrelar os discos e tudo mais. Bom, como essa aqui é a primeira instância que eu estou instalando, então não tem. A próxima, vocês vão ver que vai aparecer aqui a segunda também. Vamos avançar. Bom, aqui, lembra pessoal que eu recomendei renomear os discos aqui? É justamente isso. Nesse ponto aqui, vai ficar mais fácil para a gente identificar quais são os discos que nós vamos atrelar a essa instalação. Então aqui é muito simples, né? Se nós estamos instalando a instância 1, é só a gente escolher os discos referentes à instância 1, sem problema nenhum. Instância 1, 1 e 1. Ok, aqui ele fala que o quórum não pode ser utilizado, né? Porque ele já está sendo utilizado para o quórum. Vamos avançar. Bom, aqui nós vamos ter que atrelar aquele P da instância, que é 192.168.0.10. 192.168.0.10. Vamos avançar. Bom, aqui é a porta, é o range de porta que o meu Polybase Configuration vai poder acessar. Vamos avançar. Aqui ele está falando que vai instalar o Java, né? Vamos avançar. Bom, pessoal, aqui então nós vamos definir as contas de usuário para cada serviço do SQL Server. A Microsoft recomenda para questões de segurança nós utilizarmos uma conta de serviço do domínio para cada serviço do SQL Server. Ou seja, para o meu SQL Server Agent, eu especifico uma conta diferente da conta que eu vou utilizar para os demais serviços. No nosso caso aqui, como é um ambiente de teste apenas para estudo, eu vou
colocar uma única conta, né? Não tem problema. Que é o meu domínio, que é Kenny, barra o meu usuário que nós criamos no AD, que também é Kenny. A nossa senha de domínio. Bom, pessoal, a partir dessa instância, a partir da versão do SQL Server 2016, a Microsoft já colocou aqui para a gente também o que nós chamamos de Instant File Initialization, né? Que antigamente a gente tinha que fazer isso manualmente no iniciar, executar, secpol.msc. O que é isso, né? Aí a gente precisava configurar também esse serviço com a conta que inicia o mecanismo do banco de dados, né? E o que isso faz, né? Isso daqui vai facilitar a gente a fazer algumas tarefas no banco de dados, né? Como create database, quando a gente vai adicionar um arquivo de dados. Isso daqui então vai ajudar a gente a fazer isso. Então vamos marcar aqui. Vamos passar aqui por collation. Bom, pessoal, aqui collation então nada mais é que a cadeia de caracteres que a minha base de dados vai aceitar. Por exemplo, aqui eu não vou poder. O padrão que nós utilizamos aqui é o latim general case insensitivo, ou seja, ele não vai fazer distinção de letras maiúsculos e minúsculos. Acento sensitivo, aqui ele já vai fazer, né, distinção. Se eu escrever café com acento e café sem acento, para o mecanismo de banco de dados são palavras diferentes. Para o análise de service também ele utiliza esse collation, né? Então assim, pessoal, por exemplo aqui ele não vai aceitar caracteres do tipo árabe, caracteres do tipo chinês. Então, se eu quiser inserir tipos de caracteres específicos, eu preciso alterar esse collation de acordo com os meus caracteres, né? De acordo com minha região e país que eu resido. Então vamos aqui avançar. Bom, aqui é a configuração das credenciais do banco de dados, né? Aqui, todos os usuários de domínio que eu inserir aqui, automaticamente já vai ser SQL Server Administrators. Vai ter total acesso à base de dados. Aqui, caso nós queiramos, vamos colocar aqui uma senha para o usuário System Administrator do SQL Server, que é o SA. Criar esse usuário aqui agora, pessoal, não precisa, você pode criar depois, mas é importante, né? Caso você venha a ter algum problema aí com essa conta de domínio aqui, que é muito difícil, eu acredito, como que você vai acessar a instância do SQL Server, né? Então é bom já a gente definir aqui um grupo, as pessoas, né, que vai acessar a instância do SQL Server com o usuário do domínio e já configurar aqui a senha do System Administrators. Posteriormente também vai poder criar mais usuários do SQL Server, isso daí também a gente vai ver lá na frente. Vamos clicar aqui em Data Director. Aqui, na verdade, agora então, nós vamos especificar os discos que vai utilizar. Por exemplo, aqui então, o disco E vai ser utilizado para a instância 1, como a gente tinha nomeado ST01. Pois bem, então, pessoal, lembra que eu falei que é necessário separar os arquivos de dados e log? Pois bem, então, aqui então nós vamos deixar User Database Director, nós vamos deixar aqui mesmo. E User Database Log Director, nós vamos colocar aqui na nossa unidade G.
E aqui, pessoal, eu poderia ter uma unidade específica para receber os backups da minha instância. Como eu não adicionei, mas também nada impeça que nós adicionamos posteriormente, eu vou deixar então na unidade E, vou escrever aqui backup. Então aqui nós tiramos desse diretório completo e colocamos apenas backup. Bom, tudo certo aqui, então vamos para o tempdb. Na verdade, pessoal, vamos fazer melhor aqui. Vamos vir aqui na unidade E. Vou fazer isso porque muita gente me pergunta, né? Muita gente tem um pouco de dificuldade para fazer esse gerenciamento aqui. Então eu vou preferir renomear aqui para ficar mais claro para as pessoas. Então aqui é a unidade E, eu vou colocar SQL Server Data. E na minha unidade G, eu vou colocar clicar aqui, continue. Vamos clicar aqui SQL Log. Pois bem, dessa forma fica mais transparente, né? Muita informação às vezes acaba atrapalhando. Vamos clicar em TempDB agora. Bom, aqui é a mesma ideia, né? Eu vou separar então os arquivos de dados da minha base TempDB e aqui embaixo os arquivos de log da minha base. Vamos remover. Vamos adicionar. Bom, e aqui, no caso do TempDB, eu vou manter aqui. E aqui também, pessoal, a partir do SQL Server 2016, já me dá a opção aqui de criar um número de arquivos físicos que eu acho necessário, de acordo com o meu ambiente, agora já, né? Antigamente eu tinha que instalar com um único arquivo e depois eu ter que adicionar esses arquivos na mão lá na instância do SQL Server, mas agora eu já tenho essa possibilidade. Mas aqui inicialmente eu vou deixar com um arquivo apenas. Número inicial eu vou manter o padrão 8 megas e ele vai crescer a cada 64 megas esse arquivo de dados, né? Para o tempdb log file, a mesma coisa, eu vou manter com 8, crescimento a cada 64. Vamos clicar aqui então em maxdop. Bom, então maxdop, pessoal, é Max Degree of Paralelismo, né? Que é uma configuração do SQL Server que controla quantos processadores, né, quantos núcleos pode ser usado para as transações para elas serem executadas em paralelo, né? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um determinado número de processadores, núcleos, né, eu defino aqui quantos vão ser exclusivos para consultas em paralelo e quantos núcleos eu não vou ser. E quantos núcleos não vai ser, no caso, né? Aqui vai de acordo muito com o seu ambiente, né? O que você executa mais no seu ambiente. Por isso aí tem que ser feito um estudo no seu ambiente para configurar essa opção aqui mais adequado possível para o seu ambiente. Eu vou deixar aqui como padrão, né, já que ele já faz essa configuração automático, ele indica para você o recomendado. Como ele identificou que eu só tenho uma CPU, ele vai me recomendar aqui então um núcleo apenas, né? Então vamos passar aqui para memory, que também eu posso fazer a configuração da minha memória mínima e máxima
já aqui na rotina de instalação. Antigamente isso não era possível aqui, só mesmo após a instalação. Bom, pessoal, aqui é a configuração da memória. Eu vou deixar como default mesmo. Aqui, pessoal, sempre é bom você limitar o máximo, né, de memória que a instância do SQL Server pode consumir. Por quê? O SQL Server, para ele, não tem limite de memória. Quanta memória você vai colocando no servidor, ele vai comendo. Ele vai comendo, né? Todas as transações ele vai colocando em buffer de memória, vai colocando e vai enchendo. Vai enchendo. Ele não descarta essas consultas, né, os planos de execução do buffer até ele consumir toda a memória. Aí sim, ele consumiu toda a memória, ele não pode mais crescer, então aí ele começa a descartar as consultas com alguns parâmetros, né, com alguns critérios que ele adota. Então sempre é bom, você tem 60 gigas de memória no seu servidor, por exemplo, e ele não tem mais nada executando além da instância do SQL Server, coloca ali então para o seu servidor em torno de 56 gigas, né, 57 gigas, deixando 3 gigas para o seu sistema operacional. Não tem problema o seu servidor ficar 99% de memória utilizando. Esse é o padrão mesmo. Ele vai estar vermelho lá piscando 99, não tem problema. Esse é o intuito mesmo. Desde que não tenha impacto na performance das consultas no banco de dados. Porque a intenção é utilizar a memória, né? Não adianta você ter memória no seu servidor e tá lá 50, você abre o Task Manager lá tá 50% de memória disponível. Aí não adianta, né? Se tá lá é para ser usado. E para ser usado precisa disponibilizar para o SQL Server, tá ok? Então vamos clicar aqui em File Stream. Bom, FileStream todo mundo conhece, né? Já vem desde o SQL Server 2008, que é para armazenar dados não estruturados. No SQL Server só aceita dados estruturados, né? No formato que a gente faz ali no dia a dia. A gente vai lá, select, asterisco, uma tabela, from table. A gente não consegue inserir no arquivo de dados músicas, fotos, PDFs, esses tipos de dados que não são estruturados. Para isso, a gente pode criar no nosso sistema NTFS, né, do Windows, um arquivo de dados específicos para receber esse tipo de informação, né, dados de música, PDF e assim por diante. Todo o gerenciamento, insert, update, delete vai ser feito pela instância do SQL Server, direcionado nesse arquivo armazenado no nosso sistema NTFS. Não tem nada a ver com o nosso arquivo de dados, né? A gente não pode inserir esse tipo de informação no nosso arquivo de dados. A gente pode fazer essa configuração posteriormente, mas eu já vou deixar habilitado aqui. Bom, por aqui é só, então vamos avançar. Bom, vamos adicionar aqui um usuário do domínio então para o Analysis Service. Vamos escolher aqui Multidimensional Data Mine Mode. Ready Install. Verifique se tiver tudo ok. Vamos instalar. Vai começar a rotina de instalação e vamos aguardar o término. Bom, pessoal, então a instalação concluiu com sucesso, não tivemos nenhum erro. Vamos fechar. Vamos ver aqui então em SQL Data, pode ver os arquivos de instalação aqui vieram para cá, no caso dos arquivos da instalação. Os meus arquivos de dados estão aqui. A unidade de log e os arquivos de log estão aqui. Pessoal, o mecanismo então do banco de dados está instalado, só que a gente não vai conseguir abrir porque a gente não tem o Visual Studio agora instalado. Ó, os serviços estão em execução. Então aqui, ó, os discos estão em uso.
para essa. Vamos ver as roles aqui. Bom, o primeiro nó então instalado é CLSQL01-ST02. Então aqui ele está executando com esse P, o nome dele vai ser esse daqui, ou o IP, né? Eu posso acessar essa instância através das duas informações. Vamos instalar então, vamos instalar aqui rapidamente o Management Studio. Enquanto instala aqui, nós vamos lá no outro servidor para adicionar o nó lá, né? Porque eu instalei a instância do SQL Server em cluster de um lado. Eu preciso ir no outro servidor e falar também que eu vou instalar lá também, né? Senão ele não vai conseguir, por exemplo, movimentar esse recurso para o outro servidor, porque eu não tenho instalado lá essa informação, né? Então vamos lá, enquanto ele instala aqui o Management Studio, vamos vir na instância 2 e pedir para ele iniciar também a rotina de instalação. Bom, aqui então a mesma coisa, né? Só que o único detalhe, eu não vou adicionar uma nova instalação de um failover cluster. Eu vou adicionar um nó para um failover cluster já existente. Por quê? Eu já instalei do outro lado. Eu preciso apontar desse servidor que lá já existe para ele poder fazer a interação, né? Para ele interagir entre as duas instâncias, eu preciso fazer a instalação de um nó aqui desse lado também. Enquanto inicia, vamos ali na instância 2. Ó, pessoal, para vocês terem uma ideia, ó, essa instância do SQL Server está executando na SVW SQL Server 01. Se esse servidor pifa, ficar offline, automaticamente ele vai virar para o outro lado. Mas nós não temos ainda o nó instalado do outro lado, por isso aqui que ele já deu um erro. Vai precisar reiniciar, né? Não tem problema, vamos iniciar rapidinho. Vou esperar iniciar aqui. Vamos prosseguir aqui. Vamos abrir aqui então o Management Studio, né? Como eu falei, precisa ser feito download à parte dessa ferramenta. Bom, tá abrindo aqui agora. Bom, meu Management Studio abriu. Pessoal, por que eu estou fazendo isso daqui antes de instalar o nó lá do outro lado também? Porque muitas pessoas têm dúvida de como que o cluster funciona sem o outro lado estar funcionando corretamente, né? Então aqui vamos mostrar aqui que a instância funciona perfeitamente no servidor em que um nó foi instalado. Então tá vendo aqui? CLSQL01-ST02 ou tá. Então tá funcionando aqui perfeitamente. Como nós tínhamos visto lá no cluster, esse servidor aqui pifou. Pifou, do jeito que está aqui, tudo vai ficar indisponível. Agora, se esse servidor pifar e eu já tivesse instalado do outro lado, automaticamente essa instância ia passar para lá, ia passar para 02. Como eu não instalei lá ainda, ele não consegue movimentar esse nó, né? Por isso que está dando
erro aqui. Então, vamos adicionar um nó lá para um cluster já existente e vamos avançar. Tá tudo ok, vamos avançar. Ó, para vocês verem, os discos que já está instalado na instância da SVW SQL01, ele já colocou aqui o nó 1, né? Já está no servidor 1. Esses discos aqui que estão nesse servidor, está disponível, a gente vai atrelar na segunda instalação. Pessoal, esse procedimento aqui é referente ao nó 1 ainda, tá? CL SQL 01-ST01. A gente precisa instalar a mesma instância dos dois lados, justamente para eles poderem se comunicar e poder virar os serviços, né, de um lado para o outro. Esse é apenas um nó. O segundo nó vai ser instalado na segunda videoaula. Bom, ele deu o mesmo alerta, né? Vamos avançar. Bom, então aqui, o que ele está falando aqui? O nó já existe do outro lado. Eu simplesmente estou equiparando ele com as mesmas informações para ele poder fazer essa comunicação. Então, a instância é essa e o nó é 02. Vamos avançar. Bom, então o IP lá que nós tínhamos configurado é o 10 mesmo. Ele já preenche todas essas informações automaticamente. Vamos avançar. Vamos marcar Instant File Initialization. E aqui vamos colocar a nossa senha. Percebam, pessoal, aqui a gente não vai poder configurar nada, porque já está configurado do outro lado. Ele vai pegar o que está lá e simplesmente manter aqui. Tá, vamos avançar. Opa, vamos colocar a senha aqui. Ó, tá vendo? Aqui é bem rapidinho. Adicionar um nó para um cluster já existente é rapidinho. Vamos aguardar. Bom, pessoal, então a nossa instalação aqui do nó já concluiu também. Então, vai me proporcionar movimentar o cluster, né? Bom, e os recursos sempre vão ficar desativados do outro lado. Os recursos vão ficar ativos somente do lado em que a minha instância estiver em execução, né? Claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui está ativar. No momento em que eu virar esses recursos para o outro lado, ó, select server name.
Tá vendo? Esse daqui é o nome da minha instância. A instância, então, CLSQL01 está agora, nesse momento, executando no SBWSQL01. Está aqui. Estou executando nesse servidor. Esse servidor SVL SQL02 é justamente para quando houver falha do meu servidor SVW SQL01, ele queimar, ficar offline. Aí sim, esses recursos vão ser movimentados para cá. Vendo as unidades, todas vai acompanhar a instância. As unidades aqui, placa de rede e tudo mais, acompanham a instância. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo dar um exemplo aqui. Ó, todas executando no nó SVW SQL01. Tudo bem, então, se esse servidor aqui queima, ou pifa, ou fica offline por algum motivo, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar, ele vai fazer isso daqui que eu estou fazendo manualmente, automaticamente. Ó, estou movimentando, tá? Aqui vocês podem perceber, os discos vão sumir daqui, tudo ficando offline, online, tá vendo? Foi muito rápido ele fez essa virada. Agora, o que acontece? A instância agora está executando agora na SVW SQL02 e não mais nesta instância. Percebam, eu consigo conectar a partir da instância da SVW SQL01 normalmente. É transparente isso daqui. Espera só ele atualizar. Tá vendo? Então ele atualizou aqui perfeitamente. Eu continuo trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eu só vou voltar para cá essa instância. Ó, ele está executando na 2, que é essa daqui. Então eu vou voltar esses recursos. Eu posso escolher. Aqui, caso eu só tenha um nó, eu clico aqui mesmo. Agora, se eu tenho mais do que 2 nós, eu preciso escolher aqui qual que ele vai, né? Então, volta para lá, né? Os discos também vai aparecer aqui já já. Ó, todo mundo veio para esse lado aqui agora. Tá pendente, né? Pronto, concluiu normalmente. Nos meus discos aqui, ó, cadê storage? Tudo online. O único disco aqui, ó, cadê o disco? Ó, MSDTC. Vamos fazer o seguinte, então, já vamos configurar esse MSDTC. Configure role. Já para deixar essa unidade atribuída para esse serviço. Então, eu vou chamar de MSDTC. Ok, então, pessoal. Rapidamente aqui novamente, temos aqui então o MSDTC, está executando no nó1 e a primeira instância, CLSQL 01 TSST 01, também está executando na SVW SQL 01. Então, pessoal, aqui então foi a videoaula de instalação do SQL Server em Cluster, né? Instalamos o nó1 e instalamos também o Management Studio. A próxima videoaula, então, vamos instalar o nó2. Então, pessoal, mais uma vez, se vocês gostarem do canal, gostarem da videoaula, se inscreva, compartilhe e vamos seguir em frente. Abraço, até a próxima.